Na aula de hoje, a gente vai falar sobre equilíbrio químico e reações reversíveis, aquelas reações em que parte dos produtos podem se regenerar para formar os reagentes de novo. Então, aquelas reações que acontecem nos dois sentidos. A gente chama de sentido direto e sentido inverso, como comumente acontece em bebidas gaseificadas, como está representado aqui. Um equilíbrio químico ele pode ser tanto físico quanto químico. Vai depender se tem a formação ou não de novos produtos. Então, toda vez que formar um produto novo, a gente vai ter um equilíbrio químico. Agora, se não formar produtos novos, a gente tem apenas um equilíbrio físico, que é um caso simples, por exemplo, de uma garrafa de água fechada, que tem um equilíbrio físico entre as partículas de água líquida e as partículas de água gasosa que estão presas dentro da garrafa. Agora, para um equilíbrio químico acontecer, é preciso que dois aspectos existam. O primeiro aspecto é a velocidade da reação direta e inversa tem que ser iguais. Então, a partir do momento que elas se igualam, o equilíbrio químico se estabelece. O segundo aspecto é que as concentrações das espécies em reação devem permanecer constantes, como a gente vê nesse segundo gráfico aqui. Então, se o equilíbrio químico começa, a velocidade da reação direta e inversa são iguais e as concentrações das espécies permanecem constantes. E em todo caso de equilíbrio químico, a gente pode utilizar o cálculo da constante de equilíbrio para encontrar a proporção que existe entre produtos e reagentes no equilíbrio. E a gente, utilizando uma reação química fictícia aqui, pode demonstrar a fórmula de constante de equilíbrio, que é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes e sempre elevado aos seus coeficientes estequiométricos, como está representado aqui. Nesse exercício, a gente vai ver então como fazer o cálculo da constante de equilíbrio para um exemplo real. O equilíbrio químico que a gente tem aqui é entre o dióxido de enxofre e o gás oxigênio, que está em equilíbrio com o trióxido de enxofre. Então, a fórmula de constante de equilíbrio é concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A gente não tem os valores aqui, então tudo que a gente precisa fazer é equacionar a expressão matemática. Então, o único produto que a gente tem é o SO3 e os reagentes que a gente tem é o SO2 e o O2. Então, colocando isso na nossa equação, a constante de equilíbrio fica igual a concentração do SO3 ao quadrado dividido por a concentração do SO2 também ao quadrado vezes a concentração do O2 elevado à primeira.